vou começar aqui apresentando o nosso apresentador de hoje, né? O Dr. Leonardo Araújo de Miranda Fernandes, juiz federal, mestre em segurança pública, cidadania e direitos humanos na UEA, especialista em direito tributário, né, pelo IBET, e atualmente curso MBA em inteligência artificial e ciência de dados no IDP. O Dr. Leonardo é um dos responsáveis pela criação do Prompteca, é uma ferramenta do TF6, né, que organiza e aprimora os prompts usados no dia a dia do tribunal. Aí esses prompts, né, eles evoluem continuamente, com base nos comentários dos usuários e na nossa curadoria, né, formado pelas principais cabeças aí de IA hoje do nosso tribunal. E é isso. Eu vou passar então a palavra para a Jaque aí. Eu queria agradecer o pessoal. Foram várias inscrições que foram feitas. O tema realmente é de interesse de todos e eu estou vendo muita gente da área administrativa também aqui entre os participantes. E a gente está com um projeto agora de iniciar, elaborar prompts para a área administrativa também, né? E vou passar a palavra para o doutor Leonardo para mostrar aí a nossa nova prompteca. Está com a palavra, doutor Leonardo. Obrigado, Yuri. Obrigado, Jaqueline. Então, pessoal, né, pela adesão e pelo interesse, a gente já vê que é um assunto que não desperta amores, né, mas é excelente ferramenta para que a gente possa melhorar aqui as nossas entregas, né, e aí a depender da área, tem várias entregas. Quem está na área fim, entrega, né, eventualmente minutas para gabinete, e quem está na área meio tem outros tipos de entrega, né? Com análise de dados, etc. É óbvio que o processamento desses dados com inteligência artificial otimiza toda a nossa ferramenta de trabalho. A ideia, né? A gente já falou bastante aqui no Illumina sobre inteligência artificial, a gente não vai tratar desse assunto, aprofundar esse assunto de inteligência artificial. Então, a nossa ideia é apresentar uma ferramenta, né? A primeira pergunta que eu vou fazer aqui, só para a gente fazer um benchmark, é se alguém queira colocar aqui no chat, para a gente ver mais ou menos quantas pessoas já utilizam inteligência artificial no trabalho do dia a dia de vocês, tá? Hoje, né, a gente tem uma resolução do CNJ que fala que a gente, no máximo possível, a gente tem que homogeneizar, e o tribunal ele tem que fazer a curadoria, né? E a gente ainda vai chegar nesse ponto, né? Mas hoje cada um acaba utilizando. E aí a segunda pergunta que eu vou fazer é a versão que vocês utilizam, se é a versão gratuita ou a versão paga, tá? Para que serve, né, a inteligência artificial? Otimizar os nossos processos. Qual o aviso que a gente tem que dar, né, para quem está assistindo a gente agora ao vivo, de forma sincrônica ou de forma assincrônica, é que ele é uma ferramenta que otimiza os seus skills, que otimiza as suas habilidades, tá? Isso, né, pressupõe um nível de habilidade em determinado conhecimento. Quem está, né, na área administrativa, quem está na área fim, precisa ter domínio e conhecimento do assunto que vai tratar, e aí a ferramenta de IA, ela se torna um braço a mais, um potencializador, um melhorador de entrega, um redutor de tempo de trabalho de execução. Essa é a ideia. E a ideia do tribunal, quando criou o laboratório de inovação, né, o Iluminas, é divulgar, né, essa ferramenta e, dentro da curadoria dos prompts, nós temos o trabalho de testá-los, né? Ou seja, eu vou mostrar aqui logo em seguida como é que é a sistemática. A gente já está numa versão de aplicação, não só na versão web, tá? Só vendo aqui, né? Utilizo na Prompteca a versão gratuita, utilizo o pago, versão gratuita, o pago, beleza. Então, assim, né? Pelo menos todo mundo que está aqui está mostrando, né, interesse por esse assunto
agora na forma sincrônica, já tem algum contato, já é um usuário iniciante ou intermediário de LLMs, né? Ou seja, de ferramentas de linguagem que a gente tem, o ChatGPT, a gente tem Gemini, a gente tem o Claude e outras ferramentas chinesas aí, mas a gente cita basicamente essas três aqui por dever de responsabilidade e cuidado com relação ao tratamento de dados. Não que esses dados sejam bem tratados, mas as regras, pelo menos, são mais claras do que as outras. Tá? Então, né, para quem não conhece o projeto, né, a gente tem o Iluminas, que ele tem vários braços, né? E um deles é a curadoria e a publicação de prompts, que fica dentro da Prompteca. Mas tem outros tipos de iniciativas, né? Tem Rede Mineira de Inovação, aplicação de voz, programa TES, né? O aplicativo Pop Rua, Meta 9, Pacto Nacional de Linguagem Simples, etc, etc. Tá? A gente está especificamente falando da Prompteca. Eu fico feliz, né, de ver aqui no chat, né, por exemplo, eu acho que foi a Tamires que colocou, que já utiliza alguns prompts nossos da Prompteca. Eles, inicialmente, foram disponibilizados, né, na nossa versão web. Hoje, eles são disponibilizados na prompteca.trf6.jus.br. Nesse site, né, vocês vão ter acesso aos prompts e, depois de uma atualização, que com a ajuda do Yuri aqui foi feita recentemente, também os links de agentes externos. Você sabe a diferença entre prompts e agentes? Já já eu vou compartilhar a tela aqui e a gente vai fazer um walkthrough aqui, navegar pela solução, tá? Aqui. O Will já colocou até no chat aqui, tá? prompteca.rf6.jus.br. Tá. Excelente. Manuel está dizendo que utiliza, né, de consulta de jurisprudência. Está gostando do resultado? Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Deixa eu só... Para mim está aparecendo que foi compartilhada. Yuri, foi compartilhada? Ok? Você vai colocar, né, quando você clicar aqui no link, Prompteca, primeiro, né, você vai colocar o seu e-mail institucional e depois vai colocar esqueci minha senha. E aí você vai receber um e-mail para você fazer o seu cadastro, validar o acesso, aí você vai colocar a senha aqui e depois vai entrar. Então, ou seja, o primeiro acesso para a Prompteca, você coloca o e-mail, esqueci a senha, recebe um link no e-mail para validação do acesso, clica nessa validação, configura suas senhas e você pode entrar na Prompteca. Essa é a front-end, né, a página dela para vocês, tá? Para nós também. O que a gente pode observar aqui? Né? Ela tem vários campos, tá? A gente tem o que é relevante, né, para quem tiver como usuário. Você pode clicar nos prompts, aliás, né, você pode sugerir a criação de prompt, só confirmando, Yuri, eu acho que todos os usuários podem sugerir, certo? Ou só os moderadores, a administração? Não, os usuários também podem. Essas É, opções aí de criar e explorar os prompts tá disponível tanto para o usuário, curador, administrador. excelente. Então, esse botão vai aparecer, né? Caso vocês tenham um prompt que vocês utilizem, queiram compartilhar, aí ele vai cair para validação da curadoria, tá? Mas, né, quando você vem aqui na biblioteca, ele tem várias formas de você procurar, né? Você pode ver os mais recentes, você pode procurar por áreas do direito, e aí, como a Jaqueline falou, né, a gente está buscando prompts para validação de atividade da área administrativa, tá? Quem tiver, inclusive, já fica, né, o canal aberto aqui
tanto logando e enviando para submissão, como enviando para o contato, né? Eu acho que é iluminas@trf6.jus.br, tá? Não é isso, Yuri? Perfeito, doutor Leonardo. Exatamente isso. Então, vocês podem submeter, caso queiram, por e-mail, caso queiram, diretamente aqui na Proptex, vai cair para moderação, tá? E aqui, por exemplo, vamos ver aqui, eu vou pegar um de direito previdenciário, tá? Aí ele vai trazer, tem um assistente de redação de revisão de texto, né? Esse aqui é só o assistente, foi disponibilizado pelo TRF da primeira região, e a gente tem um assistente para análise de BPC-LOAS. Esse aqui é um prompt. Então, dentro da Prompteca, ela vai, no modelo que a gente tem hoje, vai trazer ou uma assistente, que é um link, né? Hoje a gente tem duas LLMs que geram assistentes, ou seja, prompts que são colocados no perfil de algum usuário e ele disponibiliza para os usuários externos o acesso por meio do agente. A gente tem os GEMs, né, do Google, né, do Gemini, a gente tem os GPTs do ChatGPT. Não me recordo de um terceiro, né? Os outros você pode utilizar, o Perplexity, o Claude, o NoteLM, etc., mas você não cria esse agente que é um link acessável para o usuário externo, né? E aqui, né, começar pelo mais simples. Já tem, né, as tagzinhas, ou seja, todas as vezes que você procurar por alguma dessas áreas aqui, vai aparecer, né, o relacionado, como ele é um revisor de texto, tá para todas as áreas cadastradas. Então, qualquer área que você colocar, ele vai aparecer, é meio que um coringa. E quando você veio um aviso, né, esse é um assistente elaborado em parceria com Sinergia, o que ele faz, tá? Ele é um assistente especializado em redação e revisão de texto, né, com foco, clareza, correção gramatical, e ele também traz sínteses reescritas, aprofundadas, etc., dependendo dos comandos. E aqui, né, se você quiser acessar o prompt diretamente, ele vai avisar, e no caso dos agentes, né, você vai ser redirecionado para uma página externa, que é o ChatGPT, e que, né, a partir daí, a responsabilidade é do usuário que está usando o agente, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, é porque a tela não está aparecendo para mim aqui, deixa eu ver. De novo. Acho que a tela compartilhada não está aparecendo para mim. Mas vai aparecer, né, o ChatGPT para vocês. Deixa eu só ver se eu consigo achar aqui, para onde é que ele está indo. Vou pedir, Yuri, para você testar, tá? Para ver, mas por algum motivo ele não está redirecionando aqui. Eu não sei se é porque eu estou apresentando, tá? E aí ele vai enviar, vai abrir lá, né, a sua página, no caso aqui do ChatGPT, e vai começar lá a rodar o prompt, você coloca o texto, etc. A outra solução que nós temos na Prompteca também, né, não é só o agente. O agente é muito fácil, a mão na roda, está pronto, é um produto já acabado, é só utilizar. A gente tem também, né, o próprio prompt em si. Então, a Prompteca vai disponibilizar tanto agentes quanto o prompt. O que é o prompt? Né? O prompt é o texto com os comandos para serem seguidos pela solução lá, né? O GPT, o Gemini, o NoteLM, Claude, Perplexity, qualquer um que vocês estiverem utilizando, tá? Então, ele, né, tem todos os comandos aqui, inclusive, né, podem ser adaptados para quem quiser. Deixa eu só colocar aqui. Vou colocar aqui, ó, por exemplo. Como é que você pode fazer? Você pode colocar diretamente ele aqui, copiar, colar, ver que ele está carregando. Na hora que mandar rodar, ele vai ler o prompt e vai trazer os comandos do prompt. Então, funcionando tudo certinho, a gente vai ter, né,
a primeira informação aqui, né, de um aviso, primeiro contato com o usuário, avise, inclusive, sobre a resolução 615 do CNJ. Olha lá, eu colei o texto aqui, mandei rodar, e ele justamente tem esse primeiro aviso aqui, né, para o usuário, a ferramenta é concebida para aprimorar, oferecendo, né, os subsídios, etc., mas é imprescindível, validação humana, né, e também é importante que o uso responsável, né, envolva a redação a leitura da resolução 615 do CNJ, que é a que fala, né, por enquanto, da utilização de IA dentro dos sistemas processuais ou dos sistemas de justiça, né? Um problema que a gente tem aqui, tá, na resolução 615, que não é objeto da Prompteca, é de outras questões, é a tal da anonimização. Então, uma sugestão, utilize dados de processos que não são sigilosos para rodar nas IAs por enquanto, né? Até que o tribunal tenha uma IA homologada ou tenha um contrato, um acordo com a IA com relação ao tratamento dos dados, né? Vamos evitar aqui, sugestão, já fica o aviso, de utilizar dados sigilosos, porque a gente não sabe onde é que eles vão parar depois de serem inseridos, porque isso é processado no servidor, né, de uma Big Tech, tá? Mas, basicamente, vocês vão ver que ele roda, tá? Aí é só seguir, né? Eu vou juntar a petição, contestação, laudo médico, processo, junto todos os documentos aqui, mando rodar, ele vai fazer análise do benefício, tá? Então, tem duas formas, né, de vocês acessarem os prompts. Hoje, nós estamos com 35 prompts aprovados, né, 12 em análise, alguns ainda em rascunho, e ainda não foi rejeitado nenhum. Eu acho que, depois eu vou confirmar, salvo engano, tinha um que tinha sido rejeitado, Yuri. Depois eu vou confirmar aqui com a equipe, tá? Então, vocês... Isso aqui, essa base, né, ela está constantemente sendo validada, alterada e implementada, tá? Está em análise um assistente de conciliação, um assistente de extrator de dados de improbidade administrativa, um relatório de improbidade administrativa, sentença de improbidade administrativa, ambiental, turma recursal, sentença civil. Então, isso aqui é dinâmico, tá? A equipe da moderação, dos curadores, eles vão, né, acompanhando essa evolução. A gente aqui, certamente, vai ampliar muito a quantidade de prompts aprovados. Até porque, né, em parceria com os tribunais, a gente vai colocar aqui, como colocamos no TRF1, sempre que eles tiverem uma solução, a gente vai colocar também, né, sempre avisando, né, por conta de dever de lealdade e transparência, da onde vem, né? Por exemplo, esse aqui é um assistente elaborado pelo Sinergia do TRF1. Quando é um prompt nosso, né, ele não tem esse aviso, tá? Deixa eu pegar aqui. Ele já vem direto. Então, normalmente, quando vocês encontrarem um texto desse aqui, hoje, na situação atual de hoje, foi já validado e incorporado diretamente pela curadoria. E quando é só o link, né, o GPT, a gente está mencionando ali parceiros, né, ou tribunais que estão trabalhando também na elaboração, como o caso, primeiro tribunal que a gente está utilizando dentro da Prompteca é o próprio Sinergia do TRF1, tá? E deixa eu só confirmar se tem algum outro ponto que eu deixei passar. Yuri, alguma explicação com relação à Prompteca que você sugira aqui? Então, como o senhor falou, né, de poder visualizar as bibliotecas, ir lá pesquisar, cadastrar prompts, né? Vai ter esse trabalho da curadoria, né, de fazer uma análise, vai poder também comentar, né, que às vezes alguém vê uma melhoria, né? Ah, eu uso esse prompt aqui, mas eu fiz essa melhoria aqui e tive um ganho, né? Com esse acréscimo que pode ser feito nos comentários aí para baixo, né, doutor Leonardo? Se você arrastar aí um pouco mais aí para baixo,
Ah, não, tá. Os comentários vai ficar em outra parte. É, deixa eu ver aqui. Essa parte é importante, viu, doutor Leonardo? Explica, onde o novo por aqui, que vai explicar, né, o que é o Prompteca, as principais perguntas e respostas, né, que podem vir a acontecer aí com o pessoal, se o pessoal tiver alguma dúvida. Mas eu acho que era isso mesmo, viu, doutor Leonardo? Então, assim, já mostrei, né, aqui a solução. Obrigado, Yuri. Já mostrei aqui a solução para vocês entenderem do que a gente está falando hoje. Agora, algumas explicações, né? Mas para que eu vou, se eu tenho meus prompts validados? Isso aqui é uma comunidade, tá? Se vocês olharem aqui, a gente tem hoje 155 usuários ativos, né? Entre aprovados e análise, 57 prompts. Então, né, qual é o problema que a PropTeca soluciona? Ela cria essa rede colaborativa de prompts, né, de textos de comandos ou de agentes, né, permite que num ambiente já testado, validado ou com a curadoria sejam enviados novos prompts ou sejam criticados, inclusive, prompts que por algum motivo pare de entregar, né, ou tem algum problema, a gente pode justamente alterar isso, né? Repetição de esforço, ou seja, cada um está buscando a melhor solução, o melhor texto, etc. Né? Aqui a gente passa, na curadoria somos 12, então a gente tem pelo menos 24 mãos aqui analisando e 155 usuários para testar os mais diferentes, tá? Então, acaba com uma retenção indevida de conhecimento, que é, por exemplo, determinada pessoa ter um excelente prompt e não passar para os demais, ou ficar só, né? A gente melhora essa cultura compartilhando esses prompts por meio dessa ferramenta que é uma solução que está na internet, né? Uma solução web, tá? E coletivamente, né, como eu disse, a gente vai evoluindo, tá? É óbvio que essa versão da Prompteca, ela está em constante evolução, como o Yuri mencionou aqui, né? A gente tem um fax, né, sobre IA, o que é a Prompteca, e logo em seguida a gente vai colocar esse e-mail que o Yuri colocou no site, luminous@trf6.jus.br aqui, e também vai aqui no finalzinho, que é quando vocês quiserem falar diretamente, né, com a equipe de administração da ferramenta, para que a gente consiga ouvi-los também, tá? Então, o objetivo, né, melhorar a produtividade, né, o TRF6, todo mundo sabe, tem recursos escassos desde a criação, né, porque o desmembramento da seção de Minas, sem a pretensão de aumento de custo, e isso, né, impactou em todos os setores. Então, essa ferramenta, ela realmente vem auxiliar esse volume de trabalho que se tem com a redução de servidores, né, ou as limitações que nós temos. Padronização, para quem está trabalhando no segundo grau, né, já temos aqui prompts de ementa de CNJ, prompts que padronizam relatório, voto e ementa, também uma ferramenta que ajuda bastante, né? Assim, quando eu estou convocado para o tribunal, eu basicamente gero as ementas por IA, ou seja, depois de pronto o voto, colocando ele no prompt de redação de ementa, ele tira lá e você só faz pequenos ajustes. Então, a gente consegue reaproveitar boas práticas, né? E, assim, não tem nenhum especialista em IA, tá? Na verdade, IA existe desde 1950, mas IA generativa surgiu amplamente em 2024. A gente tem 2 anos. Então, está todo mundo meio que trocando a roda do carro enquanto o carro está rodando, tá? Então, elaboração de minutos, eu até anotei aqui, elaboração de minutos, organização de informação, análise de voto, resumo de documento, revisão de texto, geração de perguntas, né, perguntas de validação lógica, por exemplo, embargo de declaração, também é uma ferramenta bem interessante para quem ainda não utilizou. Ele faz a avaliação lógica de argumentos, por exemplo, não enfrentados,
tá? Ou seja, tem prompt aqui, deixa eu colocar aqui. Ó, assistente de embargo de declaração, tá? Ele tem um checklist aqui, tá? Petição, contrarrazões, ele pede os documentos, aí depois ele faz a validação lógica. Listar os pontos levantados no embargo de declaração, numa linha ponto a ponto, indicar qual trecho da decisão, né, tem vício e analisar a obscuridade, contradição, o erro material, indicar de forma fundamentada, ou seja, ele tem um validador lógico, né, para análise de embargo de declaração. Então, assim, as utilidades, novamente, né, a gente vai, cada um vai ter um uso, né, e a gente vai evoluir, assim que nós começarmos a receber prompts da área meio, para análise de contas, ou análise, ou questões relacionadas à licitação, ou empenho, ou emissão de algum documento, etc. A gente também está aberto, não só, né? Hoje a gente tem basicamente prompts jurídicos, né, de área fim, mas a gente vai evoluir, sim, para prompts de área meio, tá? Então, uma pergunta, Yuri, né? Não precisa ser @trf6 para acessar a Prompteca, certo? Qualquer usuário de qualquer e-mail pode acessar. Então, por acaso você Não, tem... Oi, Yuri? ô, doutor Leonardo, tem que terminar em JusBR. Tá. Então, pronto. A limitação é JusBR. Mas, por exemplo, se você tiver algum colega do TRF1, né? Porque pode passar essa informação, ou de outros TRFs, tá? Então, na verdade, eu vou só corrigir. Não é qualquer e-mail, é qualquer e-mail institucional da Justiça, certo? Tá. Então, @gmail não vai, hotmail não vai, etc. Ok? Então, eu pergunto aqui agora no chat, né? Vocês já acessaram? Vocês querem um tempo para acessar? Tem alguma dúvida que a gente possa tirar agora, que vocês estejam tentando acessar? Coloca aqui no chat, a gente já vai conversando também, tá? Ô, Eu ô, vi ô, aqui. doutor Oi. Leonardo, enquanto você vai olhando o chat aí, eu vou compartilhar uma funcionalidade aqui na sua não apareceu, porque o senhor era o autor ali do prompt. Então, eu vou mostrar para quem, para quem está visitando um prompt que foi cadastrado por outra pessoa, tá? Deixa eu compartilhar aqui só um minuto. Enquanto isso, tá o Rodrigo e a Luciana. Estão dizendo aqui que não receberam o e-mail, né? Também fala que não, o Aldrin também fala que não recebeu o e-mail. Vocês colocaram um e-mail institucional de vocês, colocaram esqueci a senha, foram lá e verificaram, inclusive, caixa de spam e tudo isso? Doutor Leonardo, eu vou fazer duas pequenas ajustes aí quanto ao login. Ou você tenta logar, né? Para quem é do TRF6, pode tentar logar com a mesma senha que é utilizada para logar no computador. Caso não consiga ir lá embaixo, vai ter um ali cadastrar, entendeu? Tem um cadastre-se para quem não tem conta ainda. Mas eu acredito que a senha utilizada para poder fazer login nas máquinas, né, na rede, pode ser que funcione. Então, por favor, se puder testar. Não sei se vocês estão conseguindo ver minha tela. Não, Yuri. Não está conseguindo ainda não ver minha tela? Tá parecendo assistente de revisão crítica de sentenças. É isso mesmo que eu queria Ah, mostrar. tá, desculpa. Então tá. Então, aí aqui, ó, pessoal, como o doutor Leonardo, que era o dono, ele não enxerga essa parte aqui, para ele
fica escondida, né? Mas aqui a pessoa pode fazer algum comentário sobre o prompt, né? Então, um comentário aqui sobre o prompt. Ele também pode dar uma nota aqui, né? Uma avaliação, e aí com a média, né? Vai elevando cada vez mais os melhores prompts. Então, vou botar aqui uma nota 5 aqui e vou avaliar. Se você, né, sei lá, no futuro, você achar que a nota alterou, né, ou pode fazer um outro comentário, você pode vir aqui, fazer outro comentário e atualizar, que ele vai atualizar aquele novo comentário, inclusive a nota. Então, só para acrescentar essa outra funcionalidade aí sobre o prompt aí, como o Dr. Leonardo, que era o dono, né, do prompt, aí ele não pode comentar o próprio prompt, né? Mas aí era só isso que eu queria acrescentar, pessoal. E o pessoal tá falando no chat que não tá conseguindo mesmo fazer a conta. É, tem que, tem que olhar, né, se não está no spam e tudo mais, mas eu vou dar uma olhada quanto a isso depois, então, porque o pessoal tava conseguindo, né, logar. Tentaram a É, senha, login e senha do, da rede também, do TF6, também não deu certo. é porque, olha só, algumas pessoas falaram que quando fez o cadastro, deu certo. E que não conseguiu com a senha do e-mail. Ah, tá. Mas tem gente que também não está conseguindo nem quando cadastra, não chega o e-mail de validação. Tem que verificar E o. aí tem gente que está conseguindo e tem gente que não está. Então, aí, pessoal, pode me mandar o e-mail que depois eu vou tentar olhar, né, caso por caso aí, porque não estava tendo esses problemas antes, e aí eu não fiquei ciente do que pode acontecer, né? Então eu vou dar uma Ou analisada. demora um pouquinho para chegar, igual o Hernani está aqui falando, Não deve chegou, ser, então Eu acho calma. que demora. não deve ser Porque demora imediato. um pouquinho. Ainda mais se Aquele são várias firewall, né? pessoas, talvez simultaneamente. Eu acho que tá dando certo. Acho que a Ah, gente tem que um ótimo. firewall do Outlook, da RF6, e ele demora um pouquinho para chegar. Sai Ah, rápido, mas eu acho que demora no filtro. Ah, tá Esse, chegando, gente, tá dando certo. é, vai dar que bom. certo. Obrigado. Yuri, o pessoal está pedindo aqui uma degustação, né? Vamos ver aqui, né? Vamos tentar fazer ao vivo. Vou compartilhar aqui, tá? Pode me matar aí. Conseguem ver Sim. minha tela? Tá. Então, eu vou fazer uma sentença criminal, tá? Coloquei aqui penal, aí tem vários prompts, né? Tem um assistente de revisão de texto, tem uma análise de voto, tem o HC, tem prisão em flagrante, plantonista, agravo, tal. Eu vou no de sentença. Aí o que eu vou fazer? Novamente, né? Copio o conteúdo, tem o botãozinho aqui, Yuri facilitou nossa vida. Coloco ele aqui e mando rodar o prompt. Estou usando o GPT, tá? Mas ele funciona também com o Gemini. Deixa eu só abrir aqui. Ele vai funcionar também com o Gemini, tá? Aí, da mesma forma que eu mencionei, ele vai dar, né, as instruções. Então, eu vou seguir aqui pelo GPT, tá? Então, eu tenho algumas peças, isso é muito importante, tá, pessoal? Tem que tratar as peças, selecionar o que você vai colocar, para não colocar o processo inteiro, né? Baixa o processo inteiro do EPROC e jogo lá dentro. O que vai acontecer, principalmente quem está com a versão gratuita? Vai estourar a janela de contexto do prompt. O que é isso? A quantidade de dados que ele consegue apreciar, você vai entupir com certidão, com intimação, com publicação, com folha em branco, se o documento foi digitalizado há muito tempo atrás, etc. Então, assim, para utilizar a ferramenta, primeira observação,
tem que saber o que está fazendo, porque ela potencializa as suas habilidades. Se você não tem as habilidades naquele assunto, ela pode acabar te induzindo a erro, porque no final a verificação precisa ser humana. Segundo, evitar, né, de colocar dados sigilosos por conta da deficiência do processo de anonimização. E terceiro, selecionar os dados que você vai colocar dentro da ferramenta. Eu mando rodar. Eu já tinha mandado rodar o prompt, juntei as peças, ok? E ele vai, né? Ele falou, ó, envia os documentos do caso ou colhe o conteúdo. Ele vai começar a ler. E aí, né, faz parte. Eu rodei o prompt, vou começar aqui com o relatório analítico. Aí ele vai dizer, foi uma denúncia oferecida contra fulano, né, por um crime cometido em destinação a El Salvador, etc. Vai explicando, né? Eu não vou deixar aqui o caso em aberto porque é um caso real, tá? E esse aqui está sendo gravado. Então, eu não vou me ater aos detalhes do caso, mas sim à utilização da ferramenta. E aqui ele pergunta, com base nos documentos, né, a solução mais coerente com a minuta é rejeitar a preliminar de inércia, indeferir a absolvição, dar prosseguimento. Isso tudo ele pergunta, né? Primeiro ponto crítico é 1. Segundo ponto crítico. Terceiro ponto crítico. Aqui ele faz as sugestões de ponto crítico. Só que você pode, por exemplo, né? Eu vou contra aqui, né? Acolha a preliminar. Nem li do que é. E rejeite todo o resto. E eu brinco que a IA é promíscua, tá? Ela tem uma opinião, mas se você pedir para fazer o contrário, ela vai, que ótimo, sua decisão é fantástica, vou seguir aqui. Ela vai fazer do jeito que você pedir. Por isso que é sempre importante, né, quem tiver ali com o teclado, com o mouse, né, com o controle final, saber o que está fazendo. Ela vai ser uma ferramenta de potencializar seus skills. Se você não tem habilidade naquele assunto, você vai ficar numa situação difícil, tá? E aqui ele já começou, né? Ele até colocou como despacho de decisão. Ele furou o próprio prompt, tá? Mas, porque no caso ele entendeu que não seria sentença, né? Pelo acolhimento. Agora ele já colocou, ó, a inépcia deve ser acolhida, tal, e está, né, redigindo aqui. Portanto, acolha a preliminar e rejeita a denúncia com fundamento, já trouxe até os fundamentos legais, sem prejuízo de nova, né, oferecimento. Então, não sei se, né, o pessoal ficou claro. Eu vou ver se eu acho aqui um previdenciário, tá? Para a gente analisar. Eu não sei se eu tenho as amostragens que a gente fez aqui, se eu tenho um previdenciário. Deixa eu só confirmar. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho aqui. Aí, mesma coisa, né? Mesma coisa. Vou voltar aqui na biblioteca, vou procurar um previdenciário. Assistente de redação, embargos, análise de BPC, redação de emendas, né? Aqui a gente ainda não tem um específico para análise de benefício de segurado especial, tá? Então, já vou fazendo um aviso aqui, que não é a utilização correta, é uma utilização off-label do prompt, tá? Aí, agora, ele obedeceu os comandos certinhos, né? Provavelmente ele vai dizer que tem um erro na apreciação, porque não se trata de matéria de BP-LOAS, né? Interessante que o GPT ele tem aumentado, né, a quantidade de anexos que está se podendo juntar. Antes o limite era 10. Aí, como outras ferramentas, né, como o Gemini ou NoteLM, permite a juntada de mais, né, eles acabaram alterando isso também recentemente, tá? Outra observação, tá, pessoal? Cuidado, né? Escolham aqui a melhor ferramenta para o que vocês querem, né? Existe uma ferramenta
resposta mais rápida, com um pensamento, né, mais instantâneo, e a outra que faz uma análise vetorial mais aprofundada, tá? Vamos lá. Juntei aqui as peças. Vamos ver a conclusão que ele vai trazer, tá? Mas para quem ainda não utilizou os prompts, né, eu acho que vale muito a pena. Se você achar um prompt que esteja relacionado à sua atividade, faz o login, né, a senha vai chegar, a gente começou a receber os feedbacks aqui, tá? E testa ele e manda para a gente o feedback, né? Se você falar assim, não, olha, não prestou, aí a gente vai ver o que está acontecendo. De repente, é um ajuste de redação, né? De repente, é um resultado que ele não conseguiu entregar pelo estouro de contexto da versão gratuita, tá? Então, aí ele começou aqui, ó, prompt, o prompt é para LOAS, mas o que você pediu foi segurado especial. Primeiro aviso que eu achei que ele ia fazer mesmo. Só que ainda assim ele seguiu, né? Benefício pleiteado, categoria, interesse de agir, vai trazer os pontos controvertidos, toda a documentação, ele lista aqui para fazer os relatórios, ó, data da entrada do requerimento, né? Número do benefício, né? Então, nome da pessoa interessada, data de nascimento, ele faz a análise, tá? Novamente, é off-label, prompt é para análise BPC LOAS, mas ele vai conseguir aqui fazer a análise que você precisa, porque ele faz a análise dos dados. Traz o conteúdo da contestação, tá? Ele traz aqui, né, quais são os pontos controvertidos, e aqui, né, ele pede a solução. Quais são as diretrizes para elaboração da sentença? Ela pode ser procedente ou improcedente. Pode ser a DE originária ou a posterior. Admitir ou não prova material. Valorar, né, a ausência à audiência. Então, você vai escrevendo aqui todos os critérios, né, e manda rodar. Ele vai minutar uma sentença. Novamente, né? Nesse caso aqui, não é o melhor exemplo. Por quê? Porque a gente está usando um prompt de um assunto para outro assunto. Mas ainda assim, né, ele tem a utilidade de fazer análise processual aqui. E a gente sabe que, né, as unidades que trabalham com direito previdenciário, que cada minuto economizado, né, é super relevante, porque a gente trata com um volume de processos absurdo, né? Tem unidade que produz cerca de 100 minutos por dia. É algo assim impressionante, tá? Pessoal, no mais, né? Acho que é isso. A gente tem a Propteca. Tem umas perguntas aqui, o doutor Leonardo. Olha só, da Silvana, tem como usar os prompts no Minuta IA? Na verdade, o Minuto IA, tá? Ele é uma ferramenta de API. Quem não... Vou tentar explicar o seguinte. Ele é uma ferramenta que faz nós de LLMs, ou seja, ele utiliza o GPT, o Gemini, o Claude, para processar essas informações, e ele usa dados que são contados ou contabilizados lá de acordo com a utilização, por isso que os planos são pagos para pagar esse custo, e ele vai entregar, né, também, né, se você tiver o prompt com o texto, sim. Agora, se você tiver só os agentes, não tem como utilizar, tá? E tem uma pergunta aqui da Abigail. Então, a gente não trabalha dentro da Prompteca, mas entra nela apenas para copiar o prompt, correto? Isso. Ou clicar no link, né? O Yuri vai ver aqui qual o problema de direcionamento, vai fazer o upload do debugzinho, o debug, e ou você clica direto no link, ou você vai lá embaixo no botão copia e cola dentro, né, da tua caixa de diálogo do prompt, tá? Mas a PromptTech, ela não é uma solução final, né? Ela é uma solução para disponibilizar os agentes e os prompts. Aí você precisa levar isso para a tua área, vamos dizer assim, a sua área de trabalho dentro, né, das ferramentas de IA que você utiliza, tá? E tem mais uma aqui, ó. No iProc não temos
ferramentas para baixar vários eventos de uma vez e perde-se tempo baixando um por um. Outro problema, se a gente usar muito a IA para analisar os documentos, vamos entupir o computador de tantos arquivos baixados e anexados, e corre o risco de ter que lidar com a lentidão causada por isso. Vocês têm alguma dica para ajudar os usuários de IA a superar essas duas barreiras? A primeira, com relação às peças, por exemplo, eu vou sugerir o que eu uso, né? Eu uso a árvore, aquela ferramenta de árvore dentro da EPROC, e aí a própria IA, ela fala quais são as peças que ela precisa, ou que ela sugere que você junte para fazer a análise processual. Então, primeiro eu uso a árvore, né? Para não ter aquele problema de várias páginas. O EPROC, ele traz eventos por página, como padrão, você tem que ficar abrindo as outras páginas. Quando você clica na árvore, ele apresenta todos os eventos de uma vez. Depois eu uso um buscador textual, né? Ou seja, o Ctrl+L, Ctrl+F, do próprio navegador, e eu busco os parâmetros. Por exemplo, escrevo denúncia, resposta à acusação, laudo, escrevo as peças que eu preciso, e aí não tem jeito. Clico lá e faço o download, né? E aí vou lá onde eu fiz o download, onde eu salvei no computador e colo lá dentro. Novamente, tá? A ferramenta ela vai otimizar tempo, né? Quem faz análise processual sem ser dessa forma, às vezes pega um papel, vai anotando os dados, né? Mas não tem jeito, tem que abrir um a um também, até para você, inclusive, verificar a aderência do resultado que ela entrega com o que está dentro das peças processuais, né? Ou seja, o autor, o recorrente, pede um cacho de banana e a IA fala que vai dar uma cesta de maçãs. E você tem que fazer essa checagem, né? É claro que dentro da solução LLM, né, eles abrem umas janelinhas pequenininhas para você ver as informações que estão lá dentro, você inclusive pode conferir. Depois que você fizer o download, para a área de download, de subir na ferramenta, elas vão aparecer os ícones, né, as miniaturas para você clicar, ela abre uma caixa de diálogo e o texto aparece ali reduzido, você pode checar. Então, inclusive, facilita. Depois que você coloca na ferramenta, você não precisa voltar ao EPROC para ver a documentação, nem precisa voltar ao computador, fica lá dentro. Sugestão é, depois de um tempo, vai lá na ferramenta, apaga o histórico para você tirar isso, né, do servidor estrangeiro lá. Tá? Agora, com relação ao próprio computador, não, assim, a não ser que o computador tenha uma capacidade, uma memória muito reduzida, não acredito que os PDFs são 600K, 2, 3 MB, no máximo 6 MB. Então, assim, para entupir o computador ao ponto dele parar de trabalhar, ou o computador já está muito cheio, ou você fez download de 1000 processos de uma vez só, que eu acho que não vai acontecer. Então, com o tempo, vai trabalhando por lote, né? A cada 2, 3 dias, ou a cada 5, 10 dias, vai lá e apaga os downloads anteriores, né? E eu acho que isso não vai acontecer, tá? E, doutor Leonardo, tem a- a- o Aldrin também que está perguntando se ainda não tem prompt para aposentadoria especial. Então, André, a gente ainda não tem, tá? Eu até usei para aposentadoria especial o prompt BPC Loas, né? Como eu falei, foi o uso off-label do prompt, não é o adequado. A gente ainda não tem, tá? Se por acaso você conseguir ou tiver uma versão, né, em teste aí, pode submeter para a gente lá, criar o prompt, submeter, a gente vai. Assim que a gente tiver, vocês vão verificar lá na biblioteca, ele vai aparecer, tá? E o Moisés, ele está com a mão levantada. Eu vou habilitar o microfone dele aqui. Pois é. Moisés, vê se você consegue. Agora foi, eu acho. Ah, então tá. Doutor Leonardo, eu acho que cabe aqui mencionar, né, a respeito da árvore, que é possível sim clicar em mais de um documento e imprimir a versão para impressão com sentença, recurso, contrarrazões e todos os documentos necessários, apesar de que, pelos testes que temos feitos com os agentes, quando faz o upload aí
de apenas a sentença, depois apenas o recurso, tem resultados melhores, né? Mas é possível, sim, imprimir mais de um documento e carregar todos eles dentro do agente. Obrigado, Moisés. Eu sugiro separar por o seguinte motivo, né? A gente ainda tem um legado de processos que não são natos digitais, são digitalizados. E aí, às vezes, a ferramenta tem uma dificuldade na leitura de textos que não estão bem parametrizados, PDFs que não conseguem ser lidos, que é o OCR, né? E aí, se você tiver uma dificuldade nesse documento e ele estiver separado, é mais fácil você corrigir isso do que você tratar 200, 300 páginas de uma vez. A tendência é ele ter dificuldade, ele começa a selecionar, né, o que a gente chama de vetorização, ele começa a selecionar o que ele acha importante, né? Ou seja, ele pega o início, pega a conclusão e alguma informação do meio, e aí ele processa essas informações desse jeito. Então, esse tipo de situação, principalmente quem está usando, não que não aconteça com a versão paga, mas acontece mais rápido com quem está usando a versão gratuita, é algo que vale a pena, né, tratar esses dados com mais cuidado. Tá? E deixa eu ver aqui. O Adalto, se o processo migrado, se for processo migrado, vai aparecer o volume inteiro digitalizado. Aí tem que entrar no PDF e selecionar. Foi o que, né, foi dito aqui. Foi só um comentário. Na verdade, tá, Jaqueline? Aí quando o PDF vem inteiro, faz o download do PDF, né? E se tiver dificuldade de juntar, aí vai fazendo vai imprimindo, né, os trechos. Você usa o Ctrl P, em vez de colocar na impressora, coloca gerar o PDF e coloca a quantidade de páginas. Ou seja, o PDF tem 2.000 páginas. Aí você coloca lá, eu quero da 35 a 50, eu quero da 28 a 105. Aí você vai criando os arquivos que você vai utilizar depois. Aqui, ó. Como usar o prompt assistente de relatório civil? Ele fala que é um prompt de assistente externo. Manda acessar o GPT nesse botão, mas não funciona. Ah, tá, não abre, mas é porque não está redirecionando, é por causa disso. Isso. Na verdade, ele é um assistente externo, ou seja, é um link web que vai te levar para o site, né, do GPT. Tá? E a gente, por algum motivo, essa vinculação, o Yuri falou aqui, depois que a gente encerrar aqui, ele vai fazer essa atualização e vai subir a atualização da ferramenta. Tá? É só porque Esse, não está funcionando. isso. Esse não é o texto. Isso é o próprio link para o GPT. Tá? Tive uma orientação que a melhor IA para ler documentos digitalizados é o Gemini. Não sei se realmente procede. Adalto, isso é muito relativo. Porque hoje Gemini ele evolui, né? E aí daqui a pouco o GPT também vai na mesma linha. É uma corrida, é uma corrida para ver quem consegue a maior base de clientes, tá? Até porque todas elas são deficitárias. Elas não se pagam, né? Eu acho que dá menos de 20% de usuários pagantes, ela não paga o processamento, não paga nada. Todas elas são deficitárias. Então, elas poderiam ser muito melhores, mas tem o custo operacional, o custo, né, de investimento nisso, então elas são realmente limitadas de acordo com a necessidade que eles vão encontrando. E aí, quando vê o concorrente liberando mais recursos, eles acabam liberando também. Então, hoje o Claude, né, tá voando, né, mas daqui a pouco as outras vão acabar alcançando. Isso assim, é algo de, não sei se compensa a gente ficar buscando, né, mês a mês a melhor delas. Se você achou uma que funciona para o seu uso, porque a gente é um usuário, não é um usuário, digamos assim, pesado para a ferramenta, né? Isso é para quem faz edição de vídeo, edição de imagens, para quem desenvolve sistemas, etc. A gente é um usuário médio, né? No máximo. Então, a grande maioria das versões pagas vai entregar para você o que você vai precisar, tá?
Doutor Leonardo, tanto a Luciana quanto a Vera também fizeram a mesma pergunta, é, porque não está redirecionando, mas é só uma falha do site, pessoal. Daqui a pouco o Yuri vai consertar e aí vai redirecionar para o chat GPT. E eu acho que a última aqui é. O Adalto só está falando para ressaltar o cuidado com a IA, principalmente as gratuitas, por causa de alucinação em relação à jurisprudência. É, Isso. Jaqueline, eu vou então fazer uma observação, tá? Por padrão, a gente não colocou as minutas, né, do TRF6, não os agentes TRF1, mas as minutas, os prompts, os textos do TRF6, a gente, como regra, colocou no final a vedação de consulta externa, ou seja, eles não devem buscar fundamentos em internet. Qual o prompt que fura essa regra? O prompt de jurisprudência. Até alguém comentou aqui que já utiliza, etc. Esse prompt de jurisprudência, ele tem, né, as fontes já delimitadas, STJ, STF, Jus Brasil, etc. E ele também, no final, ele faz umas regras de checagem do conteúdo, dizendo, né, de onde é que veio, etc., que você pode, inclusive, clicar ali no quadrinho e ver para onde que o hiperlink direciona. Mas os outros, redação de ementa, redação de voto, de sentença, como regra, se vocês olharem lá no final, né, ele tem a vedação de, de pesquisa em sites, tá? Então, foi uma opção da curadoria, né? Eu confesso que eu acho que pesquisa ela deve ser feita dentro de parâmetros e fontes confiáveis. O problema de pesquisa de jurisprudência é que a IA, muitas vezes, ela não traz o resultado exato, porque uma mesma palavra ela pode ter vários significados, vários sentidos. Então, ela traz um sinônimo. Então, se você for copiar, use a IA para localizar o julgado, abra a caixa de diálogo e copie a ementa do julgado dentro do site oficial, para não ter problema, ou simplesmente transcreva o conteúdo sem fazer o ipsiliteris. Por quê? Porque tem o risco dela trocar manga de camisa por manga fruta, tá? Então, a gente tem um português que é uma língua rica, polissêmica, e ela faz análises, né, de vetorização de proximidade de termos. Então, ela eventualmente uma palavra que tenha o mesmo peso ponderado que outra, ela simplesmente pode substituir. E aí, né, a gente pode ter alguns problemas nisso, que não é alucinação, é do próprio desenho da IA, ou, né, se ela tiver estouro de contexto, como ela não diz que não sabe, ela inventa alguma coisa para trazer o resultado para você, tá? Então, esses são os dois problemas que você pode encontrar. Então, evitar, né, colocar dados não tratados para não estourar a janela de contexto e não ter alucinação, porque alucinação é um termo da psiquiatria, da psicologia, né? Na verdade, a IA não alucina. Na verdade, a IA, ela, depois de uma quantidade de processamento de dados, ela não tem mais capacidade de calcular essas vetorizações de forma precisa, ela traz algumas informações randômicas. É isso que chama de alucinação. Tá? Não é que ela ficou doida nem nada, é que para o perfil que é disponibilizado para nós, pagantes ou gratuitos, o gratuito é menor, é que ela só processa uma determinada quantidade de dados, tá, apresentado. O Claude é até interessante, porque você pode pedir para ele demonstrar, ele coloca de forma bem didática umas caixinhas, ele vai mostrando quantas das caixinhas já foram preenchidas no processamento. Aí, uma dica, por exemplo, para quem usa o Claude, é pedir que ele resuma todas as informações anteriores, ele diminui a quantidade de dados processados, tá? É, Pois já. tem mais duas aí, né? Que se tem alguma proibição quanto ao uso de IA que vocês queiram nos alertar, principalmente quanto à resolução, né, que trata do assunto, e a outra é se o Copilot não é bom. Eu vou pela última, tá? Eu não gosto muito não acho ela tão poderosa quanto essas que estão liderando o mercado, tá?
A Microsoft já está disponibilizando, né, acessos limitados, porque nós já temos a solução do 365. Mas, assim, se não tiver nenhuma, eu acho que vale a pena testar. Tá? Agora, se você tiver alguma dessas outras, eu ficaria no GPT, Claude e Gemini, nessa ordem. Tá? Não porque o GPT seja melhor, mas é porque eu já aprendi a trabalhar com ele. Aí é uma questão de preferência pessoal. Agora, com relação à proibição de uso de IA. A Resolução 615, ela veda expressamente a utilização de IA preditiva. O que isso quer dizer? Aquele filme lá quase do século passado, né, o Minority Report, ou seja, ela não pode fazer análise estatística de predição de comportamento. Ela não pode dizer porque fulano fez isso 10 vezes, a tendência de 99% dele fazer, então provavelmente ele vai fazer, né, novamente. Isso não pode, tá? Agora a gente viu o STJ, né, invalidando prova baseada em relatório de IA, ou seja, IA não substitui expert, né? Ou seja, aqueles peritos contratados, eles precisam ter o parecer e a assinatura final, não pode ter uma contestação de um relatório de um perito da Polícia Federal ou de um perito, né, médico, né, previdenciário por um IA, né? Então, o STJ está batendo martelo no criminal, mas isso vai valer para os demais também. Terceiro, né, por conta da anonimização, o que quer dizer isso? A LGPD, fala que para tratamentos públicos de dados, né, dados públicos, inclusive nome, CPF, características, etc., precisa ter autorização do usuário. Tá? Especificamente sobre isso, acho que é o ponto mais sensível. A gente não tem nenhuma ferramenta de anonimização que entregue essa diretriz de forma que cumpra a Resolução 615. Até porque, quando você subir o documento na ferramenta para que faça a anonimização, você acabou de entregar os dados para a ferramenta de anonimização, né? Então, não tem nenhum dado, nenhuma ferramenta que faça isso de forma que seja divulgado, que tenha aceitação atualmente. A sugestão, portanto, é que, como os processos são públicos, já estão na internet, né, quando não tiver sigilo, use os dados do processo. Quando tiver sigilo, evite usar a IA para não ter problemas com relação a vazamento de informações sigilosas. Eu acho que essas seriam as dicas principais, né, eventualmente de restrição. Tá? Estou tentando localizar o prompt de jurisprudência, fazendo pesquisa, não aparece o prompt que eu estou procurando. Deixa eu achar aqui, Luciana. Deixa eu procurar aqui. Compartilhar aqui, tá? Novamente. Coloquei aqui, ó, jurisprudência, tá? Vamos ver o que tem aqui. Ô, doutor, é Oi, que como essa pesquisa ele procura tanto no título quanto no aqui, ó, seu conteúdo, que bom, tá show. tá aqui, Aí pode tá? ser que termos genéricos realmente tenham uma resposta muito ampla, sabe? Tá aqui, ó. Pesquisa jurisprudencial, é esse aqui, tá? E quando vocês olharem aqui no final, ele vai ter a relação, inclusive, de sites que ele vai buscar, tá? Depois, quem tiver interesse, ó, jurisprudência no STF, no STJ, tá? Planalto.gov para legislação, Jus Brasil, Conju, Zeu Direito, LexML, Escavador, né? Então, todos os finais, stj.jus, stf.jus, tá? Então, esses são os parâmetros, ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Jaque? Pessoal, só então agradecer mais uma vez terem ficado com a gente aí durante
toda a colaboração de hoje, toda a oficina de hoje, e falar que a partir de amanhã a gravação vai estar disponível no site, tá? É iluminas.trf6.jus.br. Aí é só clicar no programa TES, aí vai abrir os 4 braços do TES, né? Aí tem que clicar em colaborações. Aí amanhã vai estar disponível lá, tá? E repassem a Prompteca aí pro pessoal que vocês trabalham juntos para todo mundo usar e também, pessoal, colocar prompts lá, disponibilizar, né, doutor Leonardo? Se precisar aprimorar, né, a gente auxilia, vamos aumentar o número de prompts disponível lá. E é isso, qualquer coisa a gente está à disposição. Pode Eu me quero só procurar no Teams acrescentar. também. Eu quero só acrescentar aqui você aqui, ó, Jaqueline, que eu vou fazer essa correção, né, para poder fazer o acesso ao GPT. E aí, se caso o Promptec caia do ar e saia do ar aí por alguns Ah, tá. segundos, tenha paciência que é só para subir esse ajuste, tá? Beleza. Só agradeço. Enquanto vocês forem divulgar o vídeo, pode falar que é o vídeo que o convidado está com a logo invertida. Aí vai tornar infungível esse vídeo aqui. Agora, brincadeira à parte, né? Como a Jaqueline falou, é uma plataforma colaborativa. Todos os usuários, né, do sistema de justiça, o jus.br, podem utilizar e a gente, na medida do possível, a gente vai incorporar, né, prompts, inclusive, de outros tribunais que nós fomos. Isso está em informação, Jaqueline, que foi fechada hoje. A gente vai incorporar prompts citando, né, claro, a fonte para não parecer que a gente simplesmente plagiou o prompt dos colegas. Tá bom? Então, fica o convite, utilizem, abusem, usem e abusem, né, dentro dos limites que a gente mencionou aqui da resolução 615, das dificuldades de contexto, etc. E deem o feedback para a gente continuar evoluindo e ela realmente ser útil para todo mundo no final das contas. Esse é o nosso objetivo. Sim. Bom, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau.